obrigado por ter vindo ao evento, né? A gente agradece bastante. Eu vou passar para o James logo para já começar. Então, nós somos basicamente 3 grandes grupos hoje. Nós temos o grupo elétrico, que é o maior faturamento da Eaton. Temos o grupo aeroespacial e também o grupo automotivo, né? E com essas 3 grandes divisões, nós atuamos em vários segmentos do mercado, né? Então, desde a área de aviação, construção, data centers, né? Então, são várias áreas que nós conseguimos atender com os nossos produtos nessas 3 grandes áreas, né? Nós temos hoje 175 países sendo atendidos pela Eaton e nós estamos presentes em mais de 546 locais diferentes, sejam com escritórios de venda, com fábricas, com escritórios de pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Rapidamente sobre a Eaton, eu vou passar agora para a Ana. Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? Tá. Perfeito. Como o James comentou, eu vou falar bem breve da parte de hardware da Eaton, tá? Mais voltado para no break monofásico e a parte de trip light, que é o que eu cuido especificamente. Então, aqui falando agora sobre a parte de no breaks monofásicos, que eu acredito que vocês já conheçam do mercado, né? Nós temos o New GX e o 9E, que é para aplicação em torre, e no caso o 9PX de 1 a 3 kVA e de 6 e 11 kVA para aplicação rack e torre, né? Temos a chave de transferência automática, a régua inteligente para alimentação dos ativos de rede, e com a chegada da Trip Light, que foi a aquisição mais recente que a Eaton fez em 2021, nós temos também o Smart Rack. Aqui eu já falo um pouco sobre o portfólio trifásico, que eu acredito que vocês também já conheçam aí do mercado, né? Nós temos o 9SX para aplicação rack e torre, o 93E e o 93PR, que é uma aplicação somente torre, né? Então, nós temos diversas potências, tudo vai depender do que o projeto exige tecnicamente. Com a chegada da Trip Light, nós temos agora um portfólio de acessórios para complementar esse ambiente de data center, né? Porque antigamente nós só conseguíamos fornecer a parte de energia, e agora nós temos uns acessórios que têm conexão com a rede. Então, nós temos o console server, que ele é basicamente um centralizador de equipamentos de rede. Então, por exemplo, você consegue acessar remotamente o seu equipamento, incluindo o UPS da Eaton, a PDU, e, enfim, tudo que tiver ali um protocolo de comunicação. O console KVM, que é onde você consegue visualizar os seus servidores. O Smart Rack, que ele é um rack autocontido, então ele tem 33 U's livres, e na parte ali superior é o ar-condicionado. Então, numa aplicação de um rack desse, você exclui, por exemplo, a exigência de obra civil, porque você tem condensador e evaporadora num único frame. As PDUs, o Patch Panel, que inclusive eu trouxe uma amostra, então agora a Eaton consegue fornecer também a parte de cabeamento estruturado, Patch Panel, cabos e enfim, e também a parte de transceiver, tá? Obrigada. Sou engenheiro de soluções na Eaton, focado em software de DSIM. E aí eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os desafios futuros e também atuais que nós vivenciamos hoje no mundo de data centers, tá? Estou começando com os custos de energia subindo, né? Acho que não é uma novidade para ninguém. Mais e mais os custos de energia têm subido. O consumo de dados vem aumentando. Com o aumento do consumo de dados, nós vamos ter, inevitavelmente, também o consumo de eletricidade aumentando. E com o consumo de eletricidade, regulações de eficiência também estão começando a ser mais solicitadas, né? Então, já existem países que estão colocando normas de você ter um PUE já mais controlado, já mais eficiente, né? Do que você ter uma energia, talvez desnecessariamente sendo gasta num data center. E, por fim, a busca por sustentabilidade em alta, né? Então, todos esses fatores aqui são grandes desafios que nós temos hoje no dia a dia no mundo de data centers. E tem uma frase que eu acho bem interessante, que é aquela: se você não medir, você não consegue gerenciar, né? E o software de DSIM, ele vem exatamente para atender essa situação aqui da medição, da monitoração dos nossos devices, nossos equipamentos. Olhando uma aplicação como essa, né, poderia ser tranquilamente uma aplicação edge, né, onde você não tem nenhuma pessoa local, não tem pessoas qualificadas localmente ali onde está teu equipamento, e aí vem aquela pergunta: como é que eu faço para apertar o botão de reset num local onde eu não tenho pessoas qualificadas, né? Não tenho pessoal lá? Como eu faço para manter tudo funcionando
também sem ter um pessoal qualificado no local. Então, são questões que nós temos aí que responder, né? São desafios. Qual a minha disponibilidade de recursos, de energia, de espaço? Como que a gente tem essas informações hoje? Numa planilha do Excel, né? Tem um formato Word. Como que a gente tem essas informações? Como é que você sabe, por exemplo, quando é a hora de substituir um equipamento? Né? Por exemplo, a troca de baterias ou um equipamento. Ou talvez o equipamento já está chegando no fim da vida útil dele, ou também está chegando no fim da garantia do equipamento. Como é que eu gerencio isso? Como eu monitoro essas informações? Estou me mobilizando em direção à sustentabilidade, à zero emissão? Como que está isso aí? Existem já estudos que falam que, aqui eu estou botando um exemplo de 1 a 1,5%, mas já tem outros estudos falando já que 7% de toda a energia elétrica produzida no planeta, ela está sendo utilizada dentro de data centers. Né? Então, isso é uma coisa preocupante. Né? Quando foi a última manutenção que eu fiz no meu equipamento? Eu tenho isso monitorado, tenho isso anotado em algum lugar, eu tenho esse controle, eu tenho como fazer uma auditoria disso daqui, sei lá, daqui 2 anos, ver o que aconteceu. Então, são várias questões, né? São vários desafios. Né? E aí a gente pergunta, né? Será que nós temos uma solução para isso? Para todos esses desafios que eu mostrei aqui para vocês? Felizmente, sim. Nós temos o Bright Layer da Eaton. O Bright Layer, pessoal, fazendo uma referência, é como se fosse o pacote Office, lá da Microsoft, todo mundo conhece, né? Então, dentro do pacote Office, você tem o Word, você tem o PowerPoint, você tem o Excel. No Bright Layer, é parecido. Nós temos, então, dentro do pacote Bright Layer, softwares com determinados recursos para atender determinadas necessidades. Nós vamos passar agora para ver praticamente quais são esses recursos de cada software do pacote Bright Layer. Mas, em suma, o que é o pacote Bright Layer Pro Data Center Suite? Tá? É um software para gerenciar, monitorar e controlar todos os seus ativos de infraestrutura, de TI e de energia. É um DCIM, né? Que é um Data Center Infrastructure Management, que é o gerenciamento da infraestrutura de um data center. Então, falando agora de data center. Isso aqui é uma visão, talvez meio holística, né, de um data center que vocês conhecem muito bem, talvez melhores mesmo do que eu. Nós temos aqui no lado esquerdo, né, o cabeamento estruturado da infraestrutura do site. Então, desde a parte dos cabos de energia que você tem dentro de um data center, por exemplo, você tem um cabo de força de energia que sai de uma UPS, vai para uma chave de transferência, depois vai para uma PDU, depois vai para uma PDU gerenciável no rack do teu data center, que vai, por fim, alimentar os teus ativos de TI. Vai alimentar suítes, servidores, etc. Né? Então, tudo isso aqui são equipamentos, são cabos de energia que eu consigo modelar dentro do software Bright Layer. Em outras palavras, ele é um software focado em infraestrutura. Ou seja, quero monitorar no break, ar-condicionado, multimedidor de energia, chillers, toda a parte de refrigeração. Então, a parte de energia, DITPM, piso cinza, também, como a gente chama, né? DCPM ele já é piso cinza, ou seja, tudo que o DITPM faz, o DCPM também faz, que é o Data Center Performance Management. Então, ele pega o piso cinza e também ele pega o piso branco. A Eaton tem um roadmap de lançamento de novos features para o Bright Layer. Então, a Eaton não está parada lá, deixando o software, né? Quem quiser compra lá. Não, a Eaton está continuamente ouvindo a voz dos clientes, ouvindo feedbacks. Ela também tem seus próprios anseios de melhorar o software, de trazer mais recursos dentro do software. Então, nós temos um roadmap onde nós vamos ter mais e mais features sendo expandidos nessas ferramentas atuais. Hoje, nós temos essas 5 opções aqui de software, mas nós vamos ter mais opções com mais recursos que vão abrir ainda mais esse leque de aplicações. Se alguma coisa estiver errada, tu vai ver lá que a cor do teu ícone vai mudar, indicando o status desse alarme. Se ficar vermelho é porque é um alarme crítico. Então eu consigo ver um mapa com todos os equipamentos lá e os seus status. Construção de rack, eu consigo, nesse caso, pegar um rack, popular ele com equipamento de TI, ver esse rack de forma tridimensional. Pooling de monitoração, agora eu começo a ter um pooling, né, uma leitura, atualização de dados a cada 1 minuto. Mapeamento de porta de energia. Aqui eu já consigo fazer aquilo de saber da onde para onde meu cabo de energia está passando dentro do meu data center. Diagrama de caminho de energia, similar ao mapeamento, tá? Tu vê toda a tua entrada de energia, passando por grupo gerador, passando por UPS, chave de transferência,
Tu vê todo o caminho. Isso é fácil na hora da manutenção. Deu um problema. Onde que pode estar esse problema? Bom, vamos seguir o caminho da energia. Ó, ele entra por aqui, passa para cá, até chegar nesse dispositivo. Então é fácil para o pessoal de manutenção também saber onde procurar o problema. A nível de equipamento de TI também, não só na grande infraestrutura. Mas você pode ver lá, ó, saiu do no-break, foi para uma PDU, depois foi para uma PDU régua gerenciável e depois foi para o servidor. Então tu entra no nível de TI também. Então, se eu quero ter todo o mapeamento dos meus cabos de rede de cobre, eu já tenho que, digamos assim, aterrissar já no DCPM Essential. Tá? Diagramas do caminho de energia e também do caminho de rede, gestão da manutenção e garantia, monitoração de dispositivos virtuais. Aqui eu consigo fazer aquilo que eu falei, de monitorar máquinas virtuais. Saber quanto de energia, quanto de processamento, de memória RAM eu estou usando. E além disso, tá? Quando a gente fala em máquinas virtuais, eu também posso fazer o shutdown seguro de máquinas virtuais em detrimento da quantidade, de, por exemplo, de energia que eu tenho remanescente nas minhas baterias. Exemplo prático. Faltou energia elétrica, faltou concessionária, não tem um grupo gerador. Quando quando minha bateria tiver com um restante de autonomia lá de, sei lá, 7 minutos, 7 minutos é pouco tempo. Eu já vou começar a mandar um comando de fazer o shutdown automático das minhas máquinas virtuais, para não ter uma queda abrupta, né, em cima das máquinas virtuais. E da mesma forma, voltou a concessionária, eu posso dar o comando de restart das máquinas virtuais. Tudo isso o software faz. E o Advanced. O Advanced faz tudo que o Essential faz, mais interface 3D, eu vou mostrar depois o que é isso, você vai poder ver todo o teu data center tridimensionalmente, você pode girar ele, dar zoom, praticamente caminhar dentro do data center. Gerenciamento de auditoria de hacking, Power Network, aqui eu esqueci de traduzir, desculpa aí, pessoal. Mas aqui o que muda, tá? É o mapeamento da porta de fibra ótica. Então, todas as tuas conexões de fibra ótica, você vai ter também já dentro do DCPM Advanced. Projetos, tarefas, ordens de trabalho, planejamento de capacidade, né? Ele faz assim, ele cria um cenário. Você propõe, quero colocar mais 4 servidores nesse rack. O software vai dizer para você qual que vai ser o impacto disso em espaço, em energia, em climatização necessária, etc. Então, ele vai trazer várias métricas para você, comparando o cenário atual com esse cenário proposto. Aí você pode perguntar assim, pô, James, mas eu gostaria de ver o mapa térmico desse site. Sem problemas. Se você tiver os sensores de temperatura lá, posicionados dentro do teu data center, eu consigo montar um mapa térmico para você. Ah, James, mas eu gostaria de ver o mapa de umidade do site. Beleza, está aqui o mapa de umidade. Então, eu tenho várias camadas que eu posso visualizar. Eu poderia ter outra aqui de disponibilidade de rack. Está aqui, ó. Uma outra forma de visualizar o mesmo data center de forma tridimensional. Eu posso pegar essa imagem, posso girar ela, posso dar zoom, posso pedir o mapa térmico dela também em 3D. Né? Então, aqui eu estou vendo a camada de alarmes. Tá? Aqui agora, como é que fica a camada de alarmes? Eu tenho esses balõezinhos coloridos, que eles representam as cores dos meus alarmes. Então, se eu quiser ver o mapa térmico, está aqui. Poxa, mas por que tem 3 camadas aqui agora? Porque lá no outro só tinha uma camada única, né? É porque no 3D, se você tiver 3 sensores de temperatura por rack, para medir a temperatura da parte baixa, a parte média e da parte alta do rack, eu consigo visualizar isso aqui no 3D de melhor forma. Esse ambiente, você consegue segmentar ele, por exemplo, no colocation. Quanto que o setor fala assim, ó, tem uma área determinada para colocation com cliente X, você consegue segmentar isso aí para visualizar, porque assim, ele não vai permitir divulgar informações da data center inteiro, isso vai ser só do meu ambiente. Digamos que eu tenho clientes de colocation aqui, só que eu não quero que esse cliente aqui veja os demais clientes. Eu não quero que ele tenha acesso a todo o meu data center. Eu quero só disponibilizar o acesso para o que é dele, certo? Tem como fazer isso? Tem. Tá? Essa parte de controle de acesso de usuários, ela é extremamente flexível dentro do software. Para cada usuário, você pode pegar, se você tem lá uma aplicação de colocation com os seus clientes, você pode dar um login de acesso para o seu cliente e ele vai ter acesso só aos hacks, aos equipamentos que você deixar ele visualizar. Obrigado, pessoal.